Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom dia, minha irmã. Bom dia, meu irmão. Hoje é dia 2 de novembro de 2023. É uma quinta-feira. É o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Como diz o Salmo 118, versículo 24. Hoje é dia de pensar na vida, né? No calendário que temos, né? Hoje é dia de finados, mas pense, tem uma programação, eu estou aqui em Nilópolis, né? Tem uma programação aqui em Nilópolis da Igreja Nova Vida. Essa programação já tem anos, ó, tô toda arrepiada, que chama-se O Finado Vive. Pois é, o finado vive, Jesus vive. E todos aqueles nossos entes queridos, né, estão vivos dentro de nós, ainda que agora não estejam mais entre nós, mas estão vivos dentro de nós, estão vivos em nosso amor, né? Os nossos amigos, a nossa família, os nossos parentes estão vivos dentro de nós. O meu pai não está mais aqui comigo, mas ele está vivo, a semente do meu pai está viva dentro de mim. A semente do seu pai, você que não tem mais o seu pai, está viva dentro de você. As características do seu pai, as características da sua mãe, o óvulo da sua mãe que deu origem a você, está vivo dentro de você. Então, que nesse dia você coloque um sorriso no rosto, pensando no quanto Deus é bom por ter te dado essas pessoas que agora já não estão mais aqui, mas estão vivas dentro de você através do amor. Tá bom? Hoje é teu aniversário. Deus te abençoe de uma forma muito especial, meu irmão e minha irmã. Hoje é aniversário do irmão João, lá da minha comunidade de fé, lá de Bacaxá, o esposo da irmã Terezinha. Irmão João, um abraço para você. Deus continue te abençoando. Você é bênção nas nossas vidas. E é aniversário também do André, que a gente carinhosamente chama de Andrezinho. É o esposo da Emilena, que agora é pastora. Deus abençoe, André. Deus continue te abençoando aí, te dando esse coração maravilhoso, coração de servo, tá bom? Um beijão aí para você também. E você aí, cujo nome eu não falei, Deus te abençoe de forma especial neste dia. E que essa renovação, né, aqui de Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 te alcance nesse dia. E que te alcance também nesse dia renovação de forças. Para você que completa mais um ano de vida e para você que completa mais um dia de vida como eu, vamos lá? Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que te alcance aí, meu irmão e minha irmã, nesse dia
fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Que te alcance a alegria. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E também o Salmo 30, versículo 5. Porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã e já chegou. Que te alcance a gratidão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Que te alcance, que você sinta a companhia e a vitória de Deus nesse dia. Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, isso, quem será contra nós? Que te alcance nessa manhã a provisão e a tranquilidade de Deus. Salmo 23, versículos 1 e 2, fala comigo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. É isso aí. Que te alcance nessa manhã a novidade de Deus. Isaías capítulo 43, versículo 19. O Senhor diz assim: eis que faço uma coisa nova e agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que ponho um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Ele faz. Ele faz. Vamos crer. Que te alcance nessa manhã a luz de Deus. João capítulo 8, versículo 12, de novo Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Que essa luz te ilumine a mente, te aqueça o coração e te leve a tomar as decisões certas, e que ela faça isso comigo também. Que nessa manhã, nesse dia, 2 de novembro, te alcance a perseverança. Abacuque capítulo 3, versículos 17 a 19, o profeta diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas da malhada e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar altaneiramente. Até consertei aqui minha coluna. Faça isso também. Se você está sentado ou sentada, fique aí. Altaneiro, altaneira. Se você está de pé, e quando você levantar aí dessa cadeira, levante-se e ande altaneiramente, porque é o Senhor que faz isso comigo e com você. Nada de ficar com a coluna lá, ai, 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 nada disso. Erga-te. Fica erguido, fica erguida aí e anda na presença do Senhor, tá bom? Que Deus te abençoe nessa manhã e te alcance, meu irmão e minha irmã, a paz do Senhor. João capítulo 14, versículo 27. Jesus diz aos seus discípulos e diz para mim e para você que também somos seus discípulos: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É isso. Você é discípulo e discípulo de Jesus? Receba essa paz nessa manhã, tá bom?
e também que te alcance nessa manhã a confiança na hora do medo. Salmo, vamos lá, deixa eu voltar aqui a referência. Salmo 56, versículo 3. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Tenho certeza aí que você já memorizou esse. Então, Salmo 56, versículo 3. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Confia. Deus já está realizando e que todo medo vai embora em nome de Jesus. Muito bem, a meditação de hoje vem do nosso irmão Doug. Ele é lá do estado do Arizona, nos Estados Unidos, e o título da meditação: Pequenas correções que nós precisamos fazer na rota da nossa vida. A epígrafe, Provérbios capítulo 15, versículos 31 e 32, que diz assim: quem dá ouvidos à repreensão construtiva terá sua morada no meio dos sábios. Quem rejeita a disciplina despreza a si mesmo, mas o que aceita a repreensão adquire entendimento. Meu irmão e minha irmã. É isso aí, tá? Pois é, aproveitando o gancho, né? A disciplina e o entendimento, né, a gente tem quanto mais a gente se expõe à palavra de Deus. Então, eu quero convidar aí você, a partir de hoje, eu vou começar com um projeto de leitura da Bíblia pelo YouTube, tá? Não há como fazer somente em áudio pelo WhatsApp. Vou fazer somente pelo YouTube, tá bom? Nesse formato aqui vai ficar aparecendo o texto, o livro, na verdade, que eu vou ler da Bíblia, e eu vou falando, né, o livro da Bíblia. Vou começar hoje, mais tarde eu vou fazer uma leitura didática da Bíblia, tá? Um programa que eu tenho aqui, que eu aprendi uma vez e eu gosto dele, começando pelos livros mais fáceis no entendimento e indo para os mais difíceis. Então, hoje eu vou ler 1 João, toda a primeira carta de João, tá? São só 5 capítulos, uma leitura direta. A gente, numa palavra bonita, uma leitura escorreita, tá bom? Então, vou começar em 1 João, depois eu vou ler, a partir de amanhã, o Evangelho de João. São 21 capítulos, eu vou ler 7 capítulos, então dividido em 3 partes, parte 1, 2 e 3, e depois eu vou para Mateus, tá? Aí começa Mateus, Marcos e Lucas, depois Atos, depois a gente vai vendo as cartas de Paulo, das mais fáceis para as mais complexas, tá bom? Então, te convido aí para essa jornada de leitura bíblica junto comigo. Muito bem! Para que a gente possa renovar a nossa mente, né? Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo diz aos cristãos lá de Roma: eu rogo a vocês, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o corpo de vocês como um sacrifício não morto, né? Não é um sacrifício morto, aqueles estavam acostumados lá do Antigo Testamento, mas um sacrifício, e não um sacrifício morto de outro para substituir, mas um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele explica: isso é o culto racional de vocês. Isso, apresentar o meu corpo como um sacrifício, ou seja, como uma oferta viva, santa e agradável, isso
é o culto que eu vou fazendo diariamente e o tempo todo aqui, sabendo o que eu estou fazendo. Por isso que é o culto racional, sabendo o que eu estou fazendo. Então, eu falava o que eu queria, agora eu não falo mais. Porque agora a minha fala é direcionada a Deus, porque a minha fala faz parte desse culto racional. A minha fala é oferta a Deus. Então eu vou falar, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer em outro momento, eu vou falar coisas que edificam, que trazem graça às pessoas que estão à minha volta. Eu não vou falar palavras torpes, né? Palavra torpe não é só palavrão, né? Palavra torpe são palavras que não vão contribuir em nada. Palavras depreciativas. Ih, irmão, não. Irmão, olha só. Dessa forma aqui ficaria bem melhor. Pronto. Quer que eu te ajude? É assim. A Alessandra, é difícil, eu sei. Nos relacionamentos com pessoas difíceis, é mais difícil ainda, tá? Mas a gente precisa. E às vezes no relacionamento com a gente mesmo. Gente, ontem eu fui molhar. Eu tenho que contar porque isso aqui é verdade, né? Ontem eu fui molhar uma planta lá em Saquarema. Eu estava saindo de casa e eu fui molhar as plantas. Eu fui molhar uma planta que fica na estante. A água que eu joguei, eu não sei se a planta já estava, né, com água, sei lá, gente. Eu sei que eu fui molhar e aquela água escorreu e molhou vários livros. Eu briguei tanto comigo mesma. Nossa, a minha vontade era me chamar de alguns nomes feios, né? Não palavrão, né? Não é isso, mas, sabe, nomes depreciativos. Mas na mesma hora que eu fiquei assim, poxa vida, Alessandra, poxa. Eu confesso que os nomes vieram à minha mente, mas eu não proferi contra mim. E depois eu pedi perdão. Né? Então, às vezes, até com a gente mesmo, a gente precisa transformar as nossas palavras em parte desse culto racional. E a gente precisa ter uma fala viva, no sentido de ter vivacidade, santa e agradável. Também. E o nosso corpo também precisa ser apresentado assim, as nossas atitudes, aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, os lugares onde vamos, né? Que esse corpo seja apresentado a Deus como um sacrifício, como uma oferta viva, santa e agradável a Ele. E aí ele continua: e não vos conformeis com este século, com este mundo, com as estruturas. Meu irmão e minha irmã, agora eu vou contar outra experiência. Não conformar, né? Não se conformar é não tomar a forma ou não ser colocado na forma desse século. Meu pastor me chamou, né, para trazer a mensagem, o sermão na terça-feira que vem. E ontem eu conversava com uma amiga, sobre o Salmo 133, então já vou dar um spoiler, que diz que ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E ontem eu senti, né, no meu coração aquela voz que fala dentro da gente, né, que a gente sabe que é o Espírito Santo. Eu desci na Novo Rio e não vim de ônibus, né? Aquela coisa assim, não vai de ônibus não, pela Avenida Brasil não, tá? Certamente Deus estava me dando livramentos ali. Ou estaria engarrafado, alguma coisa assim, muito engarrafado, né? E eu precisava chegar logo em casa para ver minha mãe, para almoçar e tudo. E aí eu peguei o VLT,
Fui até a central e peguei o trem, o Japeri, para vir para Nilópolis. Entrei no trem e tal, consegui um lugar para sentar. Meus irmãos, isso já tem me dado um nervoso tão grande. Eu olhava à minha volta. Quem não estava dormindo estava no celular. Ninguém conversa mais, gente. Ninguém entra em comunhão mais com a pessoa que está do seu lado. Aí sentou um garotinho, vagou um lugar ao meu lado e sentou um garotinho. Primeira coisa que ele fez: mãe, me dá o celular, mãe, me dá o celular. Aí a mãe pegou o celular, deu a ele e ele começou a ver o celular. A jogar ali, um negócio que fazia barulho de tiro, aquela coisa toda. E eu olhava para ele. Ele percebeu que eu estava olhando para ele. Aí ele olhava assim meio disfarçado, né? E voltava para o celular. Meu irmão e minha irmã, por favor. Ah, mas eu fico olhando coisa de Deus ali no meu celular, no trem ou no ônibus. Faz isso não. Leva um livro. Leva a Bíblia. Lê um livro, abre a Bíblia. Olha para as pessoas. Ore pelas pessoas para quem você está olhando. Porque aquilo começou a me dar uma misericórdia dentro de mim. E eu comecei, Senhor, tem misericórdia dessas pessoas. Orando em pensamento, né? Eu olhava para cada um. Eu acho que é a minha cara, porque eu sou muito transparente. Aí teve uma menina que olhou assim para minha cara, que a minha cara devia estar assim, sabe? De misericórdia. Né? Sabe aquela cara que a gente faz? Pois é. Não existe mais suavidade na vida. A vida não é mais agradável, porque não há mais comunhão entre os irmãos. E a mensagem me veio na hora, sabe? Você está recebendo aí antes, né? Mas é sobre isso que eu vou falar. O Salmo 133, versículo 1, está a ponto de ser extinto da terra, porque não existe mais comunhão entre as pessoas. Cuidado, minha irmã. Cuidado, meu irmão. Não tome a forma deste século, deste tempo, mas transforme-se pela renovação da tua mente, para que você experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá bom? Com celular você não vai experimentar, não. Tá? Receba essa palavra nessa manhã, porque eu recebi ontem. Tá bom? Vamos ler a meditação do Doug? Quando eu era menino, gostava de ver meu pai dirigir o carro da família. Seus pés estavam sempre se movendo entre o pedal da embreagem, o pedal do acelerador e o pedal do freio. Mas eram os pequenos movimentos que ele fazia com as mãos no volante que me fascinavam. Então, quando o carro da família estava estacionado em segurança na garagem, eu me sentava no volante e fingia dirigir. Minhas pernas eram muito curtas para alcançar os pedais, mas eu conseguia fazer aqueles pequenos movimentos com o volante, como se estivesse descendo a estrada. Quando finalmente tive idade para aprender a dirigir, rapidamente entendi que sem aquelas pequenas correções no volante, o carro sairia do curso. Percebi que minha vida tem sido um pouco como dirigir um carro. Às vezes, tive que pisar no freio para evitar um desastre em minha vida. Mas na maioria das vezes, eu apenas tive que fazer essas pequenas correções para me manter em um curso estável. Agora,
Penso na palavra de Deus, nas Escrituras, como minha bússola e meu roteiro. Juntos, eles podem me manter no caminho de Deus, levando-me a uma maior compreensão do que Deus espera da minha vida. Vamos orar com Doug? Querido Deus, Tu sabes o que é melhor para cada um de nós. Ajuda-nos a fazer as pequenas correções que nos guiarão para um melhor entendimento de como agradá-lo. Em nome de Jesus, amém. Pensamento para hoje: as Escrituras são minha bússola e meu roteiro. Oremos pelas pessoas que estão aprendendo a dirigir, Pai, nessa manhã. Eu oro por todos que estão aprendendo a dirigir. E eu oro também por mim, para que eu perca esse medo. Quando eu estiver com medo, hei de confiar em Ti. Como eu, muitas mulheres e muitos homens já têm carteira. Ah, Senhor, mas a gente não dirige. Deus, trata de nós, trata de nós. E trata também de todos que estão com essa coragem aprendendo a dirigir. E dá coragem para nós, Senhor. Eu te peço isso. E te agradeço pela vida do irmão João, pela vida do Andrezinho e pela vida de todos aqueles que completam mais um ano de vida nesse dia 2 de novembro. Dia de dizer que o finado vive, está vivo entre nós. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Excelente dia, excelente quinta-feira. Deus te abençoe. E eu te espero mais tarde lá. Mais tarde vai estar lá no YouTube. A primeira carta de João, eu lendo ali e você lendo junto comigo, tá bom? Você pode abrir a sua Bíblia e não somente ouvir, mas ler junto comigo, de preferência na condução, tá bom? Lendo a Bíblia, não vendo no YouTube, tá bom? Deus te abençoe. Amém.